Fala, moçitude do povo do Senhor, aqui é o Davi. Pessoal, hoje no nosso roteirinho eu vou contar a história completa da semana. E sabe, a história da semana é bem dramática. Bom, começa assim. Jesus ele estava se aproximando de Jerusalém. Ele já sabia que o seu tempo aqui na terra era pouco. Mas ele estava confiante e estava até... Por mais que ele tivesse visto algumas coisas que eu vou comentar um pouco mais pra frente. Ele chamou dois de seus discípulos e falou assim: Olha, vão até aquele pequeno povoado e ali vocês vão encontrar um jumentinho amarrado. Desamarre-o e leve para mim. Se alguém questionar, apenas diga que o mestre precisa dele. Então os discípulos fizeram isso. Então eles indo para lá, eles encontraram exatamente como Jesus disse. E aí eles foram lá, desamarraram o jumento, tava levando. Aí uma pessoa apareceu e falou: Oxe, vocês estão roubando meu jumentinho? Aí eles falaram assim: o mestre precisa dele. E a pessoa ficou quieta e deixou levar o jumentinho. E aí os discípulos levaram o jumentinho e Jesus montou sobre o jumento e começou a ir pela cidade. Mas antes disso, ele estava aflito, porque ele havia recebido uma visão. Ele havia olhado para o futuro de Jerusalém e tinha visto que ela havia sido devastada por Roma, porque Jerusalém estava longe dos caminhos do Senhor. Ela havia rejeitado o seu Salvador. E por isso, Roma, aquele império, queria conquistá-la. Eles almejavam um libertador de Roma e não queriam um libertador do pecado, que era o que eles mais precisavam. Acabou que o que eles mais queriam, que era o libertador de Roma, eles não conseguiram e ainda foi o que originou a sua queda. Mas ele viu aquilo, mas ele prosseguiu. E no meio de Jerusalém as pessoas pegaram folhas de coqueiros, não lembro a árvore específica, e começaram a balançar, dizendo: Hosana, Hosana, o filho de Davi. E estavam todos felizes, e os fariseus não estavam. Os fariseus falaram para Jesus: Olha, manda essas pessoas se calarem, vocês não estão ouvindo o que elas estão dizendo? E aí Jesus falou: Se eu mandar elas pararem de falar, as pedras clamarão. E aí os fariseus calaram a boca. E aí o pessoal começou a gritar: Hosana, Hosana, o filho de Davi. Até que Jesus ele foi para o templo. E no templo já tinha acontecido uma coisa que eu já até comentei aqui anteriormente. De novo, o pessoal tinha voltado a vender no templo. E aí Jesus ele ficou bravo com aquela situação. Começou a derrubar as bancadas, soltar os animais. Resumindo, tocou o pessoal dali. E aí, de repente, as criancinhas começaram a se juntar perto de Jesus e começaram a falar: Hosana, Hosana, o filho de Davi. Nossa, ficou legal a voz. Aí, Jesus estava ali com as crianças. E aí, os fariseus se aproximaram novamente e falaram: Você não tá vendo o que essas crianças estão falando? Aí, Jesus falou: Tô ouvindo, lindo, não é? Das crianças sai o perfeito louvor. Então Jesus estava vivendo aquela sequência bem rápida de acontecimentos. E sabe, essa semana tá narrando os acontecimentos finais da vida de Jesus. Muita coisa vai acontecer nos próximos capítulos. Mas, por enquanto, vamos ver como começou a queda de Jerusalém. Não de Roma, mas a sua queda espiritual. Pessoal, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!